Salve, salve galera, boa noite, bem-vindos a mais um Coluna Invisível. Esse que vos fala, Hugo Martinelli, recebe hoje ele, que é mestre hermetista, mago, e mais um monte de coisa que ele vai falar aqui, ó, pesquisador independente. Eu fico até complicado. Quando o cara vem aqui com um currículo imenso desse, eu deixo que ele se apresente, porque é melhor, mais fácil e talvez até mais coerente. Eu tô com o Nino Denani. Nino, E aí, prazer em irmão, te como é que tá, receber cara? aqui. Tudo Como é que você bom? tá? Tudo bem? Cara, quando você chegou, a primeira coisa que você perguntou foi assim: Ei, vocês estão com raiva de mim também? Eu falei, ué, raiva por quê? Explica pra gente aí. Cara, eu já vou nos lugares esperando apanhar. Antes da gente explicar, eu quero deixar uma frase aqui que eu gosto muito de trazer, que é do Phil Heine, que é um dos grandes nomes da magia atual, tá? Tá no livro O Caos Condensado, se eu não me engano, página 42. Ele fala o seguinte: acreditar em conceitos como chakras, plano astral, karma, reencarnação, auras, energias mágicas, poderes cósmicos e coisas assim é opcional e passa pelo gosto pessoal. Não precisamos acreditar em nada disso para trabalhar com magia. Então fica aí uma fala que não é minha, é de um dos grandes pesquisadores de magia. E uma grande provocação, É. E é como tem que exatamente, ser, né? e é exatamente por trazer isso que as pessoas me odeiam. Entende? Que as pessoas não a mim, né? A mim sim, mas ao nosso templo, né? O nosso templo ele trouxe uma proposta meio inovadora de tratar com magia para o público, né? Porque isso aqui já é tratado em ordens assim Uhum. há muito tempo, mas profanamente, aberto ao público, com a cara na internet, para essas coisas todas, é uma coisa muito nova. Então, é difícil do pessoal desplugar o conhecimento religioso da magia. Até porque a gente tem o pessoal da religião que acaba profanando o termo magia nas suas próprias práticas. E é o que é mais conhecido, porque é mais numeroso, né? Então a gente acaba caindo nessa daí, por isso que as pessoas geralmente não gostam de mim. Quando fala, você tem que se perguntar, o que está acontecendo no terreiro? É de fato isso? Pergunta, investiga. Justamente, eu imagino que quem não gosta é que é questionado, né? Exato. Porque, óbvio, você traz o pensamento, você traz o questionamento, você, consequentemente, vai fazer aquela pessoa investigar sobre o que ela está vivendo, né? E tem muita gente que não gosta, né? E a gente tenta provocar, né? Até porque, o que acontece, cara? A gente entende que ao longo de muito tempo da história, a magia e a religião, elas foram meio que juntas. Porque o que as pessoas não entendem é que a produção de conhecimento humano durante muito tempo andou junto com a religião. A religião que patrocinou as faculdades, as primeiras faculdades, foi a religião que dava tempo para os sacerdotes aprenderem, né? Porque tinha o pessoal da lavoura, tinha o pessoal da guerra e tinha os sacerdotes. O É, único desses que conseguia estudar são e os descobrir sacerdotes. coisas eram os Para não ficar sacerdotes. sem fazer nada, vai lá e estuda, né? Exato, né? Então, por muito tempo, religião e conhecimento andou junto. Só que, desde o iluminismo, as coisas se desplugaram. E as coisas vêm se desplugando já tem tempos, né? Então, por exemplo, a alquimia deixou de existir para nascer a química, a física. Ela volta. Você acredita que ela volta a ser o que ela já foi um dia antes, por exemplo, vamos dizer assim, vai, do pré-cristianismo, Sim, das, 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 das dimensões que vem antes disso, inclusive, sim. né? Se você. É porque é Da isso que tem, história. né? Sem querer ser ofensivo nem nada, embora eu goste bastante de ser ofensivo, se você pegar a Cuidado biografia. aí! Se você pegar a biografia dos grandes nomes, os nomes clássicos da magia, a biografia, não os livros, você vai perceber uma coisa interessante. Todos eles estavam em alguma cadeira de conhecimento acadêmico. Uhum. Então, por exemplo, você pega lá Eliphas Levi. O cara era médico. Estava lá na universidade quando ele começou a falar de magia. O, sei lá, Paracelso. Paracelso é um dos caras que desenvolveu a química, que hoje é conhecido pelo conhecimento em venenos, essas coisas todas, substâncias químicas. A gente tem o Tritêmios, que embora fosse bispo, alguma coisa assim, ele era conhecido como, ele era um polímata, versado em várias ciências. A gente tem Platão, que fazia parte da ordem de Eleusis, que era uma ordem campesina, agrária. Newton tem mais tratados de alquimia do que tratados de física. Então, assim, a gente Crowley, que é o mais conhecido, formado em filosofia, formado em letras. O próprio. ah, esqueci o cara que escreveu a Goethe lá, o Lester Key of Solomon. Não. Vamos perguntar aos universitários. Mathers. O Mathers.
O Mathers, ele era da mesma ordem ali do Uhum. Crowley, também formado em filosofia. Então, assim, os magos sempre estiveram nestes lugares. Por isso que os magos não foram queimados na Inquisição, porque os magos estavam na igreja, né? Só que em algum momento aconteceu essa cisão. Então a gente tem, por exemplo, o Newton indo para a área da ciência. E essa cisão ela tem muito a ver com nomenclatura, por incrível que pareça, que é um fenômeno que acontece hoje, né? Hoje a gente tem a física quântica, que os físicos estudam, e aí tem os esotéricos que se apropriam do termo física quântica para falar merda. E aí o que os físicos têm que fazer? Então tá, fica aí com esse termo, que vocês são Eu maioria, vou mudar. e vamos mudar para mecânica quântica. Quântica. Agora a gente fala de mecânica quântica. Isso aconteceu com a astrologia. Os astrólogos queriam entender as estrelas. Só que teve aquela galerinha que começou a fazer horóscopo. Então eles falaram assim, então fica com o seu O que é horóscopo, bem diferente, né? O que é fica bem com a sua diferente. astrologia, que a gente vai fazer astronomia. Entendeu? A partir da entrada do método científico, que começou, né, um pouquinho depois do iluminismo, a gente tem essa cisão. Só que o ser humano, por viés cognitivos, ele tem essa mania do antigo ser melhor. Porque o antigo, na verdade, não exige mudança, né? Você já sabe, já nasceu sabendo, mais ou menos. Então, É você um segue lugar por mais aí, confortável, né? mais confortável. Então, hoje em dia, você tem isso. E tem também, cada vez mais a religião vai pegando termos para usar e pervertendo, né? Então, agora tem a neuroespiritualidade, né? Que é a neurociência com espiritualidade. Imagina, já me dá nervoso o tal do neuromarketing, né? Que é dentro da área de Mas comunicação é o bem usado. neuromarketing ainda faz algum sentido. Imagina a neuroespiritualidade, cara. Então, porque eles tentam pegar alguns nomes da neurociência e colocar como se estivesse falando espiritualidade. Assim como fizeram com a física quântica. Experimenta dupla fenda. O observador altera a realidade. Eles não sabem que o observador é um equipamento, não é uma pessoa. Pois é. Entende? E na magia é a mesma coisa. Então, por isso que hoje em dia, a Paula falou bastante sobre isso, a gente está usando o termo magia dos magos. Porque tem a magia popular, magia do senso comum, que é a magia religiosa. Certo. Eu vou acender uma vela e fazer um padê para pro Exu fazer uma magia para Fazer um você. benzimento, fazer isso, né? Pro Exu fazer uma magia para você. A gente não entende isso como magia, isso é parte da crendice, superstição, tudo mais, a gente entende, só que magia de fato não é isso. Né? Então a gente vai para outro lado. E aí, como a gente está indo para outro lado, que tem esse lado de pesquisa, de busca de conhecimento, as pessoas não gostam, porque é muito sem querer me colocar muito acima das coisas, mas eu acho que é muito vanguardista. A gente está na vanguarda. Então, por exemplo, para eu afirmar que a incorporação que acontece no terreiro não tem nada a ver com espírito, tem a ver com cabedal de neural, eu me apoio em estudos que não estão para o grande público. Né? Então você tem até os nomes aqui dos estudos. A gente já colocou médium incorporado em neuroimagem. A gente tem eletroencefalograma de médium psicógrafo. Em psicografia, a gente sabe o que está acontecendo no cérebro. Cara, que doido isso. Que legal. Inclusive, tem um estudo que, eu não sei exatamente o nome, mas é o problema da incorporação, o problema psicossocial do fenômeno de incorporação de médios de Umbanda, do Wellington Zangari, que é um psicólogo, e ele faz, no estudo dele é um passo a passo, são 6 passos para você incorporar. E 6 passos psicossociais, assim. Então, tipo, tem lá a validação, a dissociação, isso aqui, lá, faz isso, faz aquilo, você incorpora. Né? Então a gente meio que sabe. Só que é muito vanguardista falar disso. Sim. Entende? E aí o pessoal não gosta muito. Curioso esse tema, porque esse incorporar acaba sendo, de fato, né, pensando, né, sobre essa perspectiva em algo espiritual, né, ou tem a ver só com a mente da pessoa? Então, cara, conforme fui adentrando cada vez mais. Porque você também passou pela Umbanda, né? Sim, Você falou passei. tudo, né? Inclusive, cara, a Umbanda foi um grande marco, porque a Umbanda me deu as principais perguntas da minha vida. Só que a grande questão é que eu continuei me perguntando. Tá. Eu não aceitei a primeira resposta. Certo. Entende? É uma coisa meio de cientista. Você tem um problema, você faz uma pesquisa e você chega a uma conclusão. Depois você submete essa conclusão aos pares e se ela não se confirmar, você volta para a pesquisa, certo? Então, quando você está lá sentindo aquele monte de coisa no terreiro, que de fato você sente, né? Eu também sentia. Então, a mente turvando, a visão ficando embaçada, o seu corpo se movendo, de fato isso é real, tá? Agora, o que acontece no público geral é que você sente isso e pula para a resposta. São espíritos. Eu sentia isso e me perguntava, o que de fato está rolando aqui? E aí eu comecei a tentar entender o fenômeno.
Foi aí que eu comecei a entrar para a área de psicologia e neurociência e tentar entender esse fenômeno que hoje em dia me fez ser completamente cético. Hoje eu não acredito em nada do que você considera magia no público geral. Aí não acredito em espírito, entidade, demônio, anjo, Deus, energia, essas coisas todas para mim passa longe, eu explico tudo de outra forma. Uhum. Eu faço as coisas acontecerem e o que é legal é que eu sempre falo, né? Quando você entende o mecanismo por trás do fenômeno, você potencializa o fenômeno. Então, hoje em dia, os magos do templo, eles têm uma taxa de acerto né, das práticas dele de 90%. É muito alto. Não é um negócio que a gente... Não, faz aí se pá dá certo. É um bagulho, faz aí, que vai rolar. Então, às vezes, a gente até brinca lá no tempo, porque às vezes a gente atende alguém novo, e a pessoa fala, nossa, cara, você não sabe, mano, aquele rito deu certo. Eu falo, mas você esperava o quê? A gente fez pra dar certo, cara. É pra isso que se Foi pra faz, isso né? que você me contratou. É Foi. pra isso que a gente tá aqui, É né? claro que tem exceções, a gente não acerta sempre, né? Nem Aham. Neosaldina cura 100% das dores Pois de é. cabeça. Mas a gente tem uma alta dose exatamente por isso, porque a gente faz o A, se pergunta o que está acontecendo para chegar à conclusão B. E geralmente o público geral não, eles vão direto, né? E aí entra a cabedal de crença e fé. E aí a crença, ela é cada um com a sua, porque é uma historinha contada. Então você chama isso de Exu, o evangélico chama de demônio. E não dá para você falar que o tá errado, porque é uma crença, então crença Sim, não se sim. Tá dentro comprova. de cada um, né? É. E é por esse tipo de coisa que as pessoas não gostam da gente. E é difícil, né, caminhar entre esse. Como você falou, crença não se comprova, mas, porra, tem coisa que a gente vê e fala, meu, o que esse cara tá fazendo, né? O que esse Então, cara tá cara, mas é que tá. Quando você vê um bagulho e você faz essa pergunta, você tem que falar, cara, eu não sei o que está acontecendo. Não é um espírito. Uhum. Você tem que entender que você não sabe e não chegar a uma resposta. Então, se você entende que você não sabe, vai pesquisar. É isso que a gente tem que fazer. Né? Tipo, eu não sei de tudo, né? Tem coisas que acontecem muitas vezes que eu falo, caraca, por que tá acontecendo isso? Mas eu me reservo a possibilidade de dar 2 passos para trás, olhar a situação e falar, peraí, eu não tenho todas as informações ainda, Uhum. então eu não vou conseguir chegar a uma conclusão. Que é uma coisa da ciência, né? Muita gente me bate na internet, por exemplo, quando eu falo que Deus não existe, as pessoas falam assim, mas como que foi criado o universo? Eu falo, cara, primeiro, eu não sou astrofísico, não tenho obrigação de saber. Eu sou neurocientista. Segundo, mesmo que a gente não saiba, a diferença é que a gente não sabe e assume que não e continua pesquisando. Uhum. A gente não chega à resposta foi Deus. Porque a gente não saber não quer dizer que a sua resposta está certa. Pois é. E é difícil das pessoas entenderem que a dúvida ela é existente, precisa ser para que você aprenda. As pessoas elas gostam de ter uma dúvida e preencher essa lacuna com uma resposta da cultura onde ela está envolvida. E eu penso também que desprezam muito a questão da aleatoriedade, porque tem muita coisa que é aleatória. Também tem aleatoriedade, né? Eu tenho um templo lá de BH e eu às vezes vou para lá. Já é a segunda tentativa que eu quero ir para lá fazer alguma coisa, a moto quebra. Dessa vez eu sofri um acidente no sábado aí, não caí na moto nem nada, mas a moto tá esbagaçada lá no mecânico. É a segunda vez. Eu vou falar que, não, são espíritos querendo. Não, cara, tipo, Encosto. eu tava viajando num sábado de madrugada, era 5 horas da manhã, tava escuro, tinha um pneu estourado no meio da Fernão Pois Dias. é. Eu atropelei o pneu, não vi, É isso. Não, mas é isso, né? né? E por fazer esse tipo de questionamento, eu acho que mais do que isso, por fazer esse tipo de questionamento e ainda assim o templo crescer tanto em tão pouco tempo, são 4 unidades em 3 anos, eu acho que as pessoas elas têm primeiro essa ressalva da proteção da própria identidade, de falar, cara, eu acreditei a vida inteira em espírito, se eu parar que eu não acredito mais agora, quem sou eu? E também um pouquinho de inveja. É o voltar atrás ou mudar a ideia, né? Eu sou confortável em mudar de ideia. Eu defendia. Eu sou positivo, imagina. Eu super defendia a ideia de Deus, até eu ver que não fazia sentido. Uhum. Super defendia a ideia de espíritos, até eu ver que não fazia sentido. Então eu fui mudando, fui Tá. evoluindo, né? Só que para a maioria das pessoas isso não é confortável. E também tem essa. Tipo, eu sou um cara que eu sou reconhecido pelas principais ordens do Brasil. Uhum. Mano, já passei em quase tudo que é podcast por aí, tô na mídia o tempo inteiro. Tem uns 4 templos aí que estão funcionando, estão crescendo. Então, acho que também tem essa questão de projeção da pessoa olhar para mim e falar, caralho, mano, como ele conseguiu... Eu não sei se pode falar Pode palavrão, falar, mas eu fica à falo vontade. muito. Não, fica à vontade. Ele chegou lá e eu não consigo sair daqui. Então, acho que tem esses 2 pontos, né? Tem a invejinha e tem a... É de como se trabalha a carreira também, né? Tem isso, né? Tem um monte de coisa, né? Quando a pessoa se preocupa em desenvolver algo sério, um trabalho sério, que eu acho muito bacana o trabalho de você, eu estava até comentando, né, no outro programa sobre
até participar dos grupos do templo e tal. Então eu acho que eu percebo que tem muita gente séria, até pelo que eu conheço, pelo que eu acompanho, pô, é muito legal. E normalmente isso também incomoda, né? Isso Sim. também gera aí incômodo em Hum, bastante gente, né? sabe o que também o pessoal não gosta muito? Isso aqui eu tenho percebido com uma certa frequência. A gente é feliz. Pois é, tem isso também que é A importante. gente é feliz assim. Você tá nos grupos, você vê. A gente trata as coisas com muita leveza, Sim, né? Não tem aquele peso de, se você não fizer tal coisa, sua vida vai para trás. é, Ah, a gente brinca, a gente fala, vamos evocar o demônio. Porque a Tracy trabalha com unicórnio. Porque o Nino, qual que é o matador de magos lá? O Andras. Eu fiz um ritual, quando começou a ficar famoso, que, o Andras matou o mago. Eu fiz um rito com o Andras no dia seguinte, para transmitir para todo mundo. Então a gente leva as coisas numa leveza de vida, porque eu entendo que o objetivo do mago é ser feliz. É esse, tá ligado? A gente pode propor felicidade para os outros, mas o objetivo do mago é ser feliz. Então os templos, por exemplo, eles são muito focados em comunidade, para que as uhum, pessoas fiquem bem. sim. Então nem sempre a gente vai para o templo fazer um trabalho, e se um dia você visitar, você vai ver. A gente não tem aquele ar de Não, sacralidade, visitarei, com certeza. aquele peso de atmosfera, sabe? Tem na hora que o trabalho é aberto, mas é esse momento, na hora que o trabalho é aberto, né? Por quê? Porque, cara, a gente inclusive tem uma placa lá, silêncio não é prece, conversa entre vocês. Porque a gente quer propor isso, né? Então eu acho que também esse jeito leve, esse jeito brincalhão, esse jeito mais despojado de encarar a vida, a magia, essas coisas todas, também é um pouco de ponto negativo, né? Sei lá, as pessoas me veem aí, eu viajo pelo menos 2 vezes por semana, eu amo viajar, viajo de moto, né? Amo viajar, viajo o tempo inteiro, e às vezes eu tô em São Paulo, aí depois tô em BH, aí depois tô em Campinas, aí eu vou pro Rio de Janeiro, aí eu tô em Curitiba, né? A minha casa, coitado, a minha É o casa... lugar que menos te conhece. Sorte nossa que o relacionamento é aberto, que assim nenhum dos dois fica na seca, mas tipo, eu fico viajando pra tudo que é lado, e eu acho que as pessoas verem isso acontecendo numa coisa tão bacana, deve dar uma dorzinha, porque o Brasil é difícil, né? É. O Brasil é complicado, né? Então tem gente passando fome, tem gente em insegurança alimentar, né? A gente entende esse processo. Só que a gente também entende que a única coisa que vai te tirar desse processo é conhecimento. Sempre, Não é sempre, fé, não sempre. é crença, é conhecimento. Entende? É onde as pessoas se confundem aí com o esperar, É, né? O esperar de algum lugar, o esperar do divino, o esperar sei lá do que, esperar, é. enfim. A gente dá um empurrãozinho, O mas não divino que eu digo é repete. do além, né? Não é nem se não é nem da autodivinação, mas eu acho que é do além, né? Você espera alguma coisa que não é você, É, saca? Eu acho que isso é importante também. Quando o Crowley fala que a magia é alterar a realidade pelo poder da vontade, é da sua vontade, não é da vontade de outro, sim. né? E a gente traz muito isso. Então, eu imagino que quebra um pouquinho a vida das pessoas, o que a gente faz. Por Quebra isso que as paradigma, pessoas... né? Quebra paradigma, Porque... principalmente, não? Imagina, eu fico imaginando assim, ó, o que eu chamo de quebra de identidade? Imagina assim, ó, você nasceu, de repente, numa posição mais difícil, né? Então você é periférico, negro, a gente sabe que o Brasil é um país racista, então você é negro, de repente uma mulher trans ou um homem trans, né? Você tá numa situação um pouco mais vulnerável. E a gente sabe que a vida vai te esmagar sem dó nem piedade, sabe? A vida também me esmaga, mas me esmaga com muito menos potência. Então muitas vezes você fala assim, olha, a vida tá me esmagando, mas eu vou pro terreiro, porque lá eu sou um pai de santo, você ganha uma importância, você sai do número e vira indivíduo, sabe? Você sobe um degrau, né? Tem pessoas debaixo de você agora. Aquela história do As opressor se armadilhas do tornar ego. As o armadilhas oprimido do se ego, tornar né? opressor. E mais do que isso, né? Você fala assim, olha, eu não fui pra frente porque eu tenho um karma a ser resgatado, porque uma entidade X, não sei o que lá. Você também tira, além de você tirar esse esmagamento, Aham. você também tira a dor da responsabilidade. Tipo, Porque a tipo, responsabilidade dói. é um karma, não são as merdas que eu faço, né? É, É o karma que é o me karma, persegue. isso. E nem é merda. Às vezes, cara, se a Às pessoa vezes é o que é. nasceu periférica, negra, e é Não trans, é, não tô fudeu. nem falando sobre Gente, desculpa, eu tô tentando não ser... Espero que minhas falas não sejam preconceituosas. não Eu tô, não tô tô, retratando a sociedade. eu não tô nem falando da questão da origem da pessoa, mas eu digo da vivência dela, né? Das coisas que você acaba fazendo durante sua vida, e você também entende como, é um karma, é isso, é aquilo Sim, outro. sim, sim.
E isso acaba pesando, né? Então, quando você tem alguma coisa que tira esse peso, psicologicamente falando, você vive a vida um pouco melhor. Uhum. A gente sabe. Sim. Só que a gente também sabe que tirar esse peso de forma artificial mascara o problema e você vai continuar nele. Porque enquanto você não entender que você está errado, de alguma forma, não errado por ser negro ou coisa assim, mas errado por, de repente, não ceder a certas coisas que a sociedade dá, não brigar pelo seu lugar. Sei lá, eu não tenho esse ímpeto, mas de você não peitar as coisas, vai te fazer continuar no mesmo caminho, cara. Você não vai sair daí. Então, era melhor você acordar. Eu geralmente falo, acorda e vai enforcar burguês, tá ligado? Não, É. não fica, né? Mas. E a religião tem muito. Tem um sociólogo que ele chama Phil Zuckerman, se eu não me engano. Ele escreveu um livro chamado The Society Without God, a Sociedade Sem Deus. E ele aponta as principais diferenças entre países mais religiosos e países menos religiosos. E uma dessas diferenças é que os países mais religiosos, a população tem uma característica de inação. O que é inação? É a falta de vontade de fazer coisas. Então, quando você sente uma injustiça, você vai para casa e reza. Você não muda. Entende? Você aceita Você só. aceita, Acabou. porque o Exu vai fazer justiça, ou o Espírito Santo vai fazer justiça, porque é mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus, porque quando Deus fecha uma porta, abre uma janela. Enfim, tem muita desculpa para você só aceitar a situação. E aí, obviamente, a religião acaba virando uma ferramenta de Estado. E a gente vê a religião entrando em bancadas evangélicas porque ela é parceira pra caralho do Estado enquanto opressor. É. Entende? E as pessoas não conseguem entender isso. E agora tá essa. Você falou de bancada evangélica e agora estão também batendo pesado nas bancadas de religião de matriz africana, né? Ai, Ou cara. seja, é aquela coisa de novo, sai de um lugar para ir para o mesmo lugar, né, É. para conflitar de algum Mas aí modo. é que tá. A religião, o grande problema, cara, que esse Phil Zuckerman também aborda, eu não sei se é Phil Zuckerman ou Ray Oldenburg, é um desses dois. Mas o que ele aponta é que a religião ela precisa do contra para viver. Então, qual que é o barato da religião? Ela cria um inimigo para te dar uma proteção. Uhum. Né? No caso da igreja católica, é o diabo. É. No caso da igreja evangélica, é Que é a igreja. medieval, né? Que se deixa bem claro. No caso da igreja evangélica, é um bandista, um afrodiaspórico. No caso da Umbanda, também tem o cara do terreiro do lado. Né? Porque a Ah, Umbanda, cada sim. terreiro é uma Umbanda diferente. Você pode ver na internet quanta briga acontece por causa disso. Então, você sempre vive se protegendo do outro. Então, você tira os olhos do verdadeiro problema, que é o que o Estado está fazendo, por exemplo. Sim. Né? Você culpa o outro que não é evangélico, você culpa o outro que não é um bandista, e você esquece que tem um monte de gente assim, pisando na sua cabeça. E isso é uma das brigas que eu tenho. Embora tenha sido bandista, eu sempre falo, eu gosto muito do que a Umbanda faz. Na questão de comunidade, na questão das festas, eu adoro aquelas festas que eles fazem, a responsabilidade. Eu saí da Umbanda e não volto mais porque é uma religião. E eu entendi que ela tende a me manter burro, Uhum. entende? E aí eu acabei saindo. É por isso que as pessoas não gostam de mim, tá vendo? Mas é uma busca também, né? É uma busca. Ué, né? Porque assim, se a gente está dentro de um determinado lugar e as pessoas não costumam ter essa percepção, né? De justamente buscar a inteligência do negócio. Não é simplesmente, beleza, falou isso, eu vou ter que acender uma vela azul, uma vela roxa, sei lá o quê. Tá, mas pra quê? Como? Qual é o fundamento de tudo isso? Não é simplesmente vai lá e faz, não. Né? Então, assim, eu acho que quem tem um perfil muito questionador tem essa coisa de também não ser tão bem-vindo em todo ambiente. Sim. Né? Aqui a gente gosta, porque também aqui, enfim, se deixar, causa até mais do que deveria. Mas é um modo de operar interessantíssimo, porque você busca conhecimento, você busca a inteligência das coisas. E mais do que isso, a gente testa as coisas, né? Pois é. Então, assim, vamos fazer um rito X, vamos fazer Goetia, que é o mais famoso. Uhum. Tem que acender. Teve uma época que tá bem na moda. Ainda também. tá, viu? Ainda tá porque a Goetia, ela basicamente é o lugar dos ex-evangélicos. Uhum. Porque a Goetia, ela é muito cristã, só que ela mexe com os demônios. Certo. E ela, hoje em dia, ela tende a ter uma forma de encarar os demônios muito próxima da forma que um evangélico encara Deus. Uhum. Então, devendo subserviência, o demônio, assim como Deus é o pai severo, entendeu? Então, é trocar um pelo outro, mas continua a mesma coisa. Mas o caso é, a gente já testou, vamos fazer Goetia salomônica, vamos fazer Goetia luciferiana, vamos fazer Goetia salomônica sem o círculo.
Vamos fazer a goethe salomônica sem a roupa do mago. Vamos fazer a goethe... A gente vai testando para ver o que dá. E como a gente está num colegiado, e isso é o legal, a gente está num colegiado mágico, tem pessoas para dar suporte. Se der alguma merda, né? E aqui as merdas eu sempre acho que não são espirituais, são mais psicológicas. Tem alguém lá. Então, por exemplo, no templo a gente tem mestres em psicologia, né? Mestres psicólogos que atendem. A gente tem eu que sou neuropsicólogo, neurocientista. Uhum. A gente tem pessoas que têm altos cargos educacionais, formais, exatamente para dar esse suporte para a gente. Então, como é que funciona? Por que quando você acende o fogo, ele sobe naquele aquela espiral? A gente tem físico lá que vai explicar para a gente. Vai não só explicar como reproduzir o fenômeno. Por exemplo, hoje em dia, às quartas-feiras, quando a gente vai começar o trabalho, eu estouro pólvora na mão. Que por muito tempo foi uma prova de... Ainda é prova de fogo. Não, você estoura a pólvora, não acontece nada, você está incorporado com o seu Exu. Eu abro o trabalho, coloco pólvora na mão e estouro. Por quê? Porque eu sei a ciência por trás disso. Eu sei o que está de fato acontecendo e eu não tenho medo. Minha mão não tem nem marca, não tem nem cicatriz. E eu faço isso. Né? Por quê? Porque a gente, como entende magia como um cabedal de conhecimento, a gente vai atrás do conhecimento por trás daquilo. Não é o Exu que faz a segurança. É porque o grânulo da pólvora, né, e a gente sabe, faz. Né? Então, pra gente, magia vai para esse lado. Não é crença, não é fé. Inclusive... É ciência. Não é, a gente não pode falar que é ciência. Não, digo a ela pode pólvora. falar que ela usa da ciência para os seus negócios. Não, eu digo né? a reação da pólvora. Sim, isso é ciência física, né? É química. Mas eu não posso falar que é ciência porque não tem método. A magia não tem método científico. Não, sim, né? sim. Mas ela usa da ciência porque a magia é conhecimento. Então a gente vai usar o que a humanidade conhece para fazer a pessoa chegar onde ela quer. Isso é magia pra gente. Né? Os ritos que a gente faz, essas coisas todas bonitinhas que a gente faz, também tem fundamento que é nós, seres humanos, somos muito afoitos a histórias. A gente entra em narrativas. E o rito ele passa a ser um teatro. Todo rito é um teatro. Falei isso no outro podcast, a pessoa ficou brava, vou reafirmar. Todo rito é um teatro. Inclusive, os magos modernos estudam o teatro. Tem eu não lembro agora, acho que é o Spare, que tem um livro que chama The Theater of Magic, ou The Magic of Theater, alguma coisa assim, que ele exatamente vai olhar para o ritual como um teatro e vai falar dos personagens que você assume, da assunção forma-deus, essas coisas todas, como forma de alterar a percepção de realidade de quem está participando. E, quando você fala de teatro, você tem que ter um cenário. Sim. E o cenário ajuda. Cenário, né? Música de fundo, figurino. E qual a importância disso, no fundo, como você falou, fiz assim, o círculo, fiz com o círculo, então você testa as práticas, correto? Qual a importância desse teatro dentro do Cara, é propósito assim, todo? o ser humano... É simbólico? É simbólico. É para aproximar o ser humano de algo que ele Não, o que acontece é assim, cara, o ser totalidade? humano, desde que a gente começou a viver em sociedades com mais indivíduos, né, o ser humano ele passou a ter a narrativa, a história, como uma das fundamentações da sua própria existência. Por quê? Porque a gente ensina e aprende através de histórias, e a nossa vida conta uma história. Então, o cérebro humano, que é uma máquina criada para reconhecer padrões, ele começa a olhar para a vida como uma história, como uma narrativa. Tá? Então, por exemplo, se você se convence que você não consegue, você não vai conseguir. Você está se convencendo, é uma história que você está contando para você. Né? Quando você conta uma história, vários elementos simbólicos, eles facilitam seu cérebro a pegar o que está acontecendo. A gente vai chamar de gatilhos, né? Ou de âncoras, dependendo de onde você está. E esses gatilhos, eles podem ser, na maioria das vezes, visuais, mas eles também são olfativos, auditivos, táteis, sensoriais, de temperatura, um monte de coisa. Então, quanto mais rico você deixa essa ambientação dentro da história, mais o seu cérebro reconhece aquilo como real. Quando você vai num teatro, por exemplo, quando o cenário é bem produzido, as falas são bem produzidas, os atores se entregam, você entra na história e sente o que os personagens estão sentindo. No cinema é a mesma coisa. A ambiência, né? A música. Isso. Você vai ver um filme, sei lá, você chora com o personagem. Sim. Que você nem conhece, você sabe que é mentira. Um rito é a mesma coisa. Então, a gente costuma falar que um mago de verdade sabe que o rito funcionou quando a gente fecha o círculo. Não é daqui a uma semana. Porque a gente percebe que a pessoa foi alterada do jeito que ela precisa ser alterada. Entende? Todo o cenário que a gente cria é para essa alteração.
E aí os personagens que vão estar lá dentro, depende da narrativa que você está usando. Pode ser um personagem espiritual, um caboclo, né? A Golden Dawn traz bastante a galera do Egito, né? A gente deixa livre, porque nós trabalhamos com itens mais populares, mais presentes, mais modernos, então a gente usa da Pop Magic. Então, no templo, você literalmente consegue trabalhar incorporado, entre aspas, com o Goku, com o Super-Homem. Isso é uma coisa legal que eu queria falar sobre. Assim, eu acho, foi até uma coisa que a gente estava falando até aqui nos bastidores, porque tudo, né, você como mestre médico, foi lá buscar o conhecimento lá de trás, falou já de vários autores, de vários mestres que te fizeram ser quem você é, obviamente. E na contemporaneidade, como que isso tá, né? É legal essa coisa da pop magic e tudo. Cara, Porque são mecanismos que vão surgindo, né? Ferramentas. Sabe o que acontece, mano? É assim, ó, as pessoas não entendem muito isso, mas o conhecimento humano, ele vai se modernizando. A psicologia, ela só passou a existir, acho que no final dos 1800, né? Porque ela foi pro laboratório, num experimento do laboratório de Lipinski, e aí a filosofia se desplugou da filosofia como cadeira científica. Então, assim, a gente tem a psicologia surgindo há pouco tempo. O que os magos fazem, cara? Os magos, eles pegam o conhecimento da humanidade e introduzem no seu conhecimento mágico. Então, a partir daí, Crowley começou a falar que os demônios que outrora ele tinha falado que eram reais são só partes da psique do mago. Uhum. A partir daí, a gente tem a magia do caos nascendo com ideais puramente psicológicos. Então, o rito é psicológico, o guia é psicológico, o Deus é psicológico, a entidade é psicológica, porque a gente começou a ter ferramental científico para entender isso. Para separar. E hoje a Pop Magic, por exemplo, vai entender que a relação do ser humano com os ícones da cultura pop são muito parecidos com o ideal do ser humano com os ícones religiosos. Então, vai me dizer que a gente não pode comparar. Eu vou falar uma figura que talvez eu erre porque eu não domino esse assunto, mas a figura do Neymar a uma divindade, para quem gosta de futebol. Ou do Pelé. É a mesma coisa. Uhum. É o mesmo tipo de compromisso. E traz o mesmo peso simbólico, né? O mesmo peso simbólico. Então, o que a Pop Magic fala? Já que a gente consegue fazer esse tipo de conexão com esses itens, com esses ícones, por que a gente não usa esses ícones também no rito? Então, qual que é a diferença do super-homem para Jesus Cristo? Não é nenhum, arquetipicamente, não é nenhuma. Nenhuma, né? Eles simbolizam a mesma coisa, foram feitos para isso, inclusive. Então, por que você não põe você não arquetipa ou você não coloca o super-homem em vez de Jesus? Porque de repente você tem uma proximidade maior, se você for nerdão que nem eu, tem uma proximidade maior com o super-homem do que com Jesus. E ele vai te trazer certas coisas. E é essas coisas que ele te traz que você trabalha no rito mágico. Uhum. Então, por exemplo, você pode fazer um rito. Eu até fiz um vídeo esse dia sobre Thor, que uma pessoa lá no templo incorporava Thor. E aí começaram a perguntar. Eu falei, cara, o que Thor simboliza para ele? A coragem, né, a devoção, sei lá, a uma causa, a bravura, o ato de ser destemido. É isso que ele quer trazer. O que simboliza isso para ele? Thor. Uhum. Então ele vai arquetipar, vai trazer Thor como uma figura. Qual que é o fundamento disso? A repetição faz o seu cérebro se moldar para isso. Então, conforme você vai trazendo esse arquétipo, o seu cérebro vai se moldando e você vai começando a adquirir essa característica que você deseja. Você muda. E é isso. Isso é magia. Né? Você entende que não tem nada de místico aqui? Sim, embora a gente tenha usando Deus. Você traz para si essa simbologia, sim, né? Sim. E a partir daí você entende o que você precisa trabalhar em você. E eu vou te contar, você vive isso. Sim. Com certeza. Né? Eu vou dar um exemplo aqui. Imagina você vive a sua vida de segunda a sexta-feira do seu jeito. No sábado, quando você vai para a loja, você coloca o terno. Quando você põe um avental, você vira outro. O avental é o símbolo, né? É a âncora, é o sigilo que te liga ao arquétipo do maçom. Sim. É isso. Sim. É isso que a gente faz, só que a gente escolhe qual arquétipo é. Qual arquétipo usar. E é isso que um bandista faz também. Só que eles têm arquétipos pré-programados, que são os guias que as pessoas falam, tem que ser assim. A gente deixa livre. É só isso. É uma busca muito interessante. Eu que sou da semiótica, né? Eu piro justamente com essas simbologias. Porque assim, eu penso que a partir do momento que você determinar que aquilo vai ser a sua ferramenta de trabalho,
Ela vira. Ela vira e funciona, né? É por isso que eu falo, né? Geralmente o pessoal encasqueta, porque eu tenho, né, umas tatuagens diferentonas, não sei o que lá. Ah, é porque você é satanista, É, porque do tem. capeta ali. Não, gente, tipo, eu tatuo geralmente o que o tatuador gosta, porque quem me tatua são meus amigos. Aham. Então eu falo, essa tatuagem parece. Esse cara aqui que incorpora o Thor, ele também é tatuador, trabalha no nosso templo, é o Léo. E eu falei, mano, eu quero uma tatuagem sua. Ele tatuou acho que é aqui, umas runas aqui na minha cabeça. Aham. Tipo, não tem nada a ver, eu nem sei o que significa, mas tipo, ficou legal, eu gostei. Lembra o Léo, eu gosto do Léo, tá aqui no meu corpo pra lembrar dele. Entendeu? Aham. Mas aí o pessoal acha que o símbolo funciona pelo símbolo, né? O que não faz nenhum sentido. E eu acho interessante trabalhar com cultura pop dentro da magia, porque é muito retrato de uma época, né? Sim. Justamente da contemporânea. Por que não outros estereótipos lá atrás também não tenham sido a cultura pop de seus períodos, não? É bem possível que sim. Sei lá, na Suméria, enfim, no Egito. A gente tem algumas percepções muito bem fundamentadas, embora ainda não tenha sido batido o martelo, sobre como essas coisas começaram a acontecer com a gente. Tá. Né? Por que a gente começou a criar espíritos e deuses, né? Uhum. E basicamente é por conta de viés cognitivos que a gente tem, que são viés que funcionam independentemente do nosso querer ou não. Isso lá da ancestralidade, você fala. Que começou lá, né? Porque assim, o cérebro humano, ele é uma coisa criada para manter a gente vivo. Só que ele... Nossa, é que vai ser bem difícil, eu tô vendo que a gente já tá quase... Não, vai na fé, vai na fé. O que acontece, ó? Nós somos animais... Não se prenda, por favor. Nós somos animais muito ruins. Por quê? Porque a gente não tem garra para se defender, a gente não sobe em árvore rápido, a gente não é veloz, a gente não vai fugir de um guepardo, por exemplo, a gente não é forte que um gorila, a gente não tem nada, nós somos animais ruins, tá? A única coisa que nos deu vantagem foi o cérebro. Como isso daí deu vantagem evolutiva, o cérebro começou a ser aperfeiçoado, entre aspas, para que a gente continuasse mantendo vivo. Então o que acontece? Hoje em dia, a partir do Homo sapiens sapiens, a gente tem um equipamento no nosso corpo que pesa 1% do nosso peso. O cérebro pesa mais ou menos 1,2 kg num corpo de 100 kg, tá? Só que ele gasta 20% de tudo que a gente come. Um órgão de 1% do peso gasta 20% de energia. O que isso fez com que a gente, como a vida biológica, né? Ela é sempre uma disputa entre o que eu consumo e o que eu gasto. A gente foi começando a desenvolver vieses cognitivos, que é o quê? São atalhos neurais para que a gente desenvolva funções complexas num curto espaço de tempo e com a mínima energia possível. Só que isso fez com que a gente começasse a ver a realidade de forma deturpada. Uhum. Então eu vou te dar um exemplo super legal disso. Tem um viés que nasceu, possivelmente, quando a gente estava na tribuzinha, lá, imagina, a gente na savana africana, mato baixo, não sei o que lá, fogueirinha, e aí a gente viu uma moita se movendo, tá? Alguns de nós íamos lá na moita e eventualmente tinha um tigre e comia esse cara, os outros fugiam. Com o tempo a gente começou a entender que se a moita está se movendo, tem alguma coisa lá, então automaticamente a gente foge. Isso é uma detecção de ação, detecção de agência que a gente chama, tá? A gente está detectando a ação da moita. Esse viés manteve a gente vivo e foi se fortalecendo com o tempo, com a evolução. Então hoje esse viés a gente chama de HADD, que é a sigla em inglês para dispositivo hiperativo de detecção de agência. Sabe onde ele se manifesta hoje? Quando alguém chega para você e fala assim, eu preciso conversar com você, mas depois a gente fala. Você está detectando uma ação. E essa ação é matar você. Só que hoje em dia é socialmente, né? Então você acha que você fez merda. Mas você percebe como isso deturpou a sua realidade? Sim. Alguém só quer falar com você, irmão. Ninguém falou que Deturpou, você alterou, Só que você já pensou, já entrou em estresse, ansiedade, já se fudeu todo. E não, ele só queria falar com você. Então você entende como esses vieses funcionam para alterar, eles funcionam para nos manter vivos, mas também deturpam a forma de ver a vida? Excelente. A gente tem um montão desses vieses hoje. Então a gente tem esse HDD, que, por exemplo, faz com que você lá na mesma moitinha ali, você vê uma luz batendo no horizonte e de repente um puta de um barulho aparece. O que você pensa? Essa coisa vai me matar. E a gente tem um outro viés que vem da nossa vivência de sociedade, de grupo,
que a gente chama de teoria da mente, que é um viés que faz com que você coloque uma mente humana nas coisas. Então, por exemplo, você conversa com o seu gato, você imagina que ele entende. Você colocou uma mente humana nele. Por quê? Porque isso facilita a gente, num processo social, de conversar com uma pessoa e entender que ela vai entender o que a gente está falando. Só que a gente faz isso com bicho, a gente faz isso com bonequinho de ação, a gente faz isso com personagem de videogame, né? Agora, você imagina o mesmo raio, você imagina que ele vai te matar, você não sabe o que é, e que ele tem uma mente humana. Então, você acabou de criar um Deus. Hoje o pessoal faz com IA, né? Com as IAs. E isso, para tudo, a gente tem vários desses viés, né? A gente tem o viés de pareidolia, que faz com que a gente reconheça padrões faciais, principalmente em coisas aleatórias. A gente tem viés... Cara, a gente tem um monte de viés que acaba fazendo a gente criar coisas. Então, a gente possivelmente criou a história de espíritos para responder esses vieses. E tem outras coisas também, né? E eu não sei mais por que você pergunta, por que eu tô falando Não, disso. por conta A da pergunta relação, passou. dessa relação com o simbolismo. Ah, sim. Então. E num rito, o que a gente vai fazer? A gente vai explorar esses vieses para te dar certas formas de ver a realidade. Então, o que um mago geralmente faz? A gente sempre fala, o mago ele não trabalha com com o seu paradigma, ele trabalha com o paradigma de quem está na frente. Por quê? Porque a gente não trabalha com o objeto da fé da pessoa. A gente trabalha com o mecanismo dela. A gente sabe o que você acredita, a gente sabe como você acredita, e a gente vai usar esse como, que está no seu cérebro e a gente consegue medir, para fazer você mudar de vida. Então, sei lá, você chega lá no templo e fala assim, cara, a minha vida não vai para frente, eu acho que eu tenho um obsessor. Eu não acredito em espíritos, mas eu vou validar isso. Vou falar, cara, vamos tirar esse obsessor de você. Vou fazer todo um paranauê louco lá, para tirar esse obsessor de você, mas paralelo a isso, eu vou trabalhar a sua mente. Vou falar, cara, olha só, né? Vamos tirar, você vai se sentir mais livre, vai se sentir mais... Ó, tirei, agora você vai começar de novo, não tem mais esse empecilho. Vamos fazer um planejamento para sua vida ir para frente? Vamos tentar entender aí o que você quer. Você está trabalhando com o que você gosta ou você está trabalhando porque é obrigado? Porque essas coisas têm peso diferente. Vamos ressignificar essa sua obrigação? Então, coloca um objetivo para o trabalho ser parte de um objetivo mais longo e não ser uma obrigação diária. Você vai encarar a coisa de forma... Então, a gente trabalha de várias formas, sem negar a fé da pessoa, para levá-la para esse lugar. Por isso que funciona mais vezes. Porque se não tem a parte energética espiritual, tem a parte psicológica. Você entra no universo da pessoa. E aí a gente faz a pessoa chegar onde ela quer. Muito bacana. Entendeu? Muito bacana. Entendeu como magia é conhecimento? E funciona, né? Funciona. Aproveitando agora, vou chamar aqui o nosso quadro especialíssimo, Espaço Esotérico, com o nosso querido Patrick Barcelos, que vem sempre com grande sabedoria para os nossos espectadores. Vamos lá ver o que o Patrick tem para dizer hoje. Vai, Patrick, com você. Olá, galera do Coluna Invisível, Cinti Léo, um beijo pra vocês. Hoje é dia do quadro Coluna Esotérica e o tema de hoje é o Feng Shui. Você sente que a sua casa anda pesada, sem movimento, ou que tudo parece travado na sua vida? Talvez a energia do ambiente esteja precisando de equilíbrio. E aí que entra o Feng Shui. É uma técnica milenar chinesa que ajuda a harmonizar as energias da casa e atrair mais paz, prosperidade e bem-estar. A nossa casa absorve tudo, emoções, discussões, cansaço, tristeza e até inveja. Por isso, cuidar da energia do ambiente é tão importante quanto cuidar da nossa própria energia. A primeira dica do Feng Shui é eliminar excessos. Ambientes bagunçados acumulam energia parada. Aquilo que você não usa há anos, roupa acumulados, objetos quebrados ou ganhados por apego emocional, acabam bloqueando o fluxo energético da casa. Quando você limpa o ambiente, também limpa caminhos da sua vida. Segunda dica, mantenha portas e janelas sempre que possível abertas e limpas. O ar precisa circular. A energia estagnada traz a sensação de peso, desânimo e até conflito dentro de casa. Deixe a luz natural entrar, porque a luz renova a vibração do ambiente. Outra dica poderosa é usar o sal grosso nos cantos da casa. Você pode colocar um copo com água e sal grosso atrás da porta de entrada por 7 dias para ajudar na limpeza energética. Depois descarte fora de casa. As plantas também são grandes aliadas no Feng Shui. Espada de São Jorge ajuda na proteção espiritual. Jiboia auxilia na purificação do ambiente. E o bambu da sorte atrai a prosperidade e equilíbrio. Casa com plantas vivas tem energia mais leve e acolhedora. Evite também deixar espelhos refletindo sua cama. Segundo o Feng Shui, isso pode causar agitação emocional, cansaço e dificuldades para dormir. O quarto deve ser um lugar de descanso e proteção energética. Na entrada da casa, procure manter tudo organizado e bonito. A parte da entrada da casa é considerada a boca de energia, por onde entra oportunidade, prosperidade e uma boa vibração.
Uma entrada bagunçada pode bloquear os seus caminhos. Os aromas também ajudam muito. Incensos de alecrim, lavanda, canela são ótimos para elevar a frequência da sua casa. Você pode usar também sons como sino dos ventos ou músicas suaves para movimentar a energia. E lembre-se, a energia da casa reflete diretamente. Nino, tratando de simbologia, né, que a gente estava conversando aqui, simbologias e religiões, e manifestações espirituais contemporâneas, então a gente pode trabalhar o Marvel, Star Wars, Harry Potter, Cara, você pode Tolkien, enfim, o Tolkien que é místico pra caramba, né? Sim, você pode trabalhar com o que você quiser, da forma que você bem entender. E isso é um negócio que eu também bato muito, que é assim... Tava muito famoso aí o pessoal trabalhando com Lilith, né? A Paula chegou até a comentar. Comentou, sim. E aí fica aquela briga. Não, porque Lilith é uma deusa suméria. Não, porque Lilith é a primeira mulher de Adão. Não, porque Lilith estava na Bíblia. Não, porque Lilith no judeu. Mano, caguei. Lilith é o que você quiser que seja. Sim. Tá ligado? Trabalha com Lilith, cara. Ela representa o que pra você? Representa a mulher forte? Então usa Lilith. Ah, não, eu quero fazer um trabalho que vai despertar a feminilidade dentro de mim. Lilith representa você. Trabalha com Lilith. O mago, ele... A grande brincadeira, eu acho, que o mago ele consegue ver, você estava falando de semiótica, o mago ele consegue ver a vida como uma grande linguagem simbólica. Então, mesmo os acontecimentos de um mago, na vida de um mago, se tornam símbolos para ele perguntar coisas. Então, por exemplo, estava falando lá do lance de BH, né? Que as 2 vezes que eu tentei para lá, aconteceu alguma coisa. O que isso me mostra? Né? Na primeira vez me mostrou que eu estava sendo completamente irresponsável, porque eu fui mesmo. Era um problema que eu podia ter resolvido por Meet, fazer uma reunião, e eu resolvi ir para lá. Aí eu desgastei a moto, numa hora que ela já estava desgastada, eu tinha que ter mandado na revisão e não mandei. Cara, eu tenho que ser mais cuidadoso e pensar mais antes de agir. Ok. Então, assim, o mago ele vai entender a vida como uma linguagem, né? A vida é uma conversa. Pra gente ver as coisas acontecendo. E a partir do momento que você entende que a vida é uma linguagem, o símbolo que você está usando é só uma palavra. Então você usa a palavra que você achar que faz sentido. É muito mais legal. E parece tão simples, mas tão complexo ao mesmo tempo. Né? Mas é claro, né? Eu tô nesse rolê tem quase 20 anos, né? Então, eu falo hoje em dia, que nem eu falo, troca de crenças de acordo com a sua necessidade. Parece muito simples, pra mim de fato é, mas tipo, eu tenho 20 anos de treinamento, né? Talvez tenha que começar do começo e tal. Inclusive tem uns negócios na magia que vão para esse lado que as pessoas não percebem. Ficou muito famoso esses tempos atrás aí, um certo camarada da internet, que eu nem lembro quem foi, mas que ele fez um rito de... Não é de profanação, de heresia. Um rito de heresia. E aí fez todo um show. Cara, o rito de heresia existe na magia. Para quê? Para você fazer um símbolo perder importância. Então, por exemplo, você vai fazer um rito de heresia da cruz cristã. Porque quando você vê a cruz cristã, ela desperta simbolicamente em você certos pensamentos. Você quer requalificar esse símbolo de cruz. Então você pega a cruz cristã e profana, né? Faz um ato herético. Não é uma falta de educação, não é um enfrentamento contra a religião, não é nada disso, é interno. Eu vou pegar esse símbolo e tirar o poder dele. Saca? Exatamente para você, por exemplo, poder usar esse símbolo de uma outra forma. Eu tenho um negócio aqui que eu gosto de usar, que muita gente fala que é guia de caveiro, né? Mas não é só porque... Se eu contar a história, você vai achar aí. Por favor. É que assim, cara, no terreiro que eu trabalhei, que eu era, a gente trabalhava com pulseiras que indicavam os graus, né? Porque eu vim do terreiro que tinha 300 médiuns. Então, essa médium feito tem 3 voltas, médium não sei o que tem 7 voltas, pai de santo tem 20 voltas. E a gente trabalhava com uma guia preta de miçanguinha aqui e uma guia branca de miçanguinha aqui. E aí eu saí do terreiro, joguei tudo fora, mas eu comecei a sentir falta de peso na mão na hora que eu tô fazendo ritual. E aí eu comprei essas pedrinhas e eu falei assim, vou fazer uma pedrinha, vou colocar umas caveiras só pra irritar o pessoal. E de fato irrita. É isso aí. É só que também é a função do lado esquerdo. Do mago. Do lado esquerdo tem um relógio, que já pesa aqui, do lado direito eu coloquei umas miçanguinhas aqui. Que é até pedrinha, nem é plástico, é pedrinha. Enfim, é um rito de profanação. Como é que é? Eu acabei de falar. E dá pra fazer com pessoas? Dá pra fazer com pessoas. O rito de heresia mais famoso que tem é a missa negra. O que é a missa negra lá do Lavei? A missa negra é você pegar o rito da missa católica e fazer um igual, profanando os símbolos. Então o altar não é sagrado? Então o altar vai ser uma mulher pelada.
O cálice que você faz lá, você pega lá a hóstia, não sei o que lá, que é o sangue de Cristo, não é sagrado? Então vai ser um cálice que vai ficar colocado na pepeca da menina. Vou colocar um pão na teta da mulher. Vou fazer não sei o que. Você vai profanando o símbolo para que aquele símbolo não tenha poder sobre você e você tenha poder sobre ele. Isso é muito legal, né, cara? Porque isso ajuda em muitas situações da vida. Pra pensando, caramba, né? pra caramba. Imagina, sei lá, você tem teve um relacionamento ruim, quer fazer com a sua ex, com o seu ex, que você que ainda tem determinado peso, por exemplo, em você. Porque é uma coisa muito comum, né? O pessoal vai muito atrás das religiões por conta de relacionamento e tal. A gente sabe, principalmente de religião afro. Uhum. Pô, é legal isso, né? Porque trabalha Mas você quer ver? ressignificar A aquilo, maioria né? dos meninos nascidos com pênis tem um rito de profanação, esqueci de novo. Caraca, essa palavra não. De heresia. Um rito de heresia que quase todo homem faz. Que é, quando terminou um relacionamento, ele vira putão. E vai comer todo mundo. Porque aquele negócio da monogamia, da fidelidade, da pressão de ficar com uma só pessoa, que estava pressionando ele de alguma forma, quando esse ato pressionador acaba, ele profana. Ele vai comer a galera. Uhum. Entendeu? Também é um rito de profanação. Uhum. Quando você profana, esse símbolo perde a importância e você começa a ficar mais apto a um outro relacionamento. Né? Claro que eu não estou aqui defendendo nada, tá? Só estou comentando. Mas a gente faz, várias das coisas que a gente faz na magia, a gente faz naturalmente. A assunção arquetípica, que é a incorporação sem espíritos, a gente faz normalmente na vida. Você incorpora um personagem quando você está com seus pais. Você incorpora um personagem com a sua família, Sim. um personagem com seus amigos. A gente só faz isso conscientemente. A gente escolhe qual personagem a gente vai incorporar, porque a gente escolhe determinadas qualidades que a gente quer ter. É isso. É simples, entende? É aquela coisa do simples complexo, né? Até você chegar lá, você precisa complexificar bastante a coisa, entender o negócio. Mas é meio isso. Bacana. Nina, a gente está chegando aqui ao final do nosso programa. Passou rápido, hein? Teremos muitos né? assuntos. Não, mas, pô, eu particularmente foi um dos programas que eu mais gostei de apresentar. Obrigado. Agradeço aí a sua presença, o bate-papo, essa conversa. Agora aguenta os haters. Não, tudo bem, adoro. Fale mal, fale bem, mas fale de mim. Eu não ligo a mínima, cara. De verdade. E para finalizar aqui, eu sempre sou uma pessoa que gosto muito de estudar, de ler, etc e tal. Você indica livros que o pessoal possa ler, para quem não conhece nada, entrar um pouco nesse universo? Eu não indico livros. Não, sabe por quê? Porque é muito mais fácil nos dias de hoje a pessoa se tornar um Olavo de Carvalho do que se tornar alguém inteligente. Uhum. Porque assim, hoje em dia, como a informação está muito dispar na internet, muito acessível, em geral as pessoas entendem que elas entenderam as coisas sem de fato ter entendido, que é o que o Olavo de Carvalho fazia, né? Uhum. Então, eu posso indicar um livro que eu acho mediano, a pessoa vai achar super complexo, ela vai ler, não vai entender nada, mas vai achar que entendeu e vai fazer caca. Uhum. Então, se você quer aprender magia, eu indico que você procure um mestre. Tá. Né? Eu não vou falar do nosso templo, obviamente Mas pode falar, pô, é isso aí. Assim, obviamente eu sempre indico os magos do templo, então tem a Prace, tem o Régulo, tem o Fraterá, tem a Bruna, enfim, tem uma galera aí que tá despontando na internet. Mas se você tem raiva de mim, alguma coisa assim, tudo bem. Procura alguém que seja bom. Tem o Magog, tem o Frater Goya, tem o Léo Lousada, tem o Cedric, que é mais da bruxaria. Quem mais tem isso? Agora, Edu Parmediani. Tem uma galera boa pra caralho aí. Não precisa ser comigo. Rafa Zen. Mas procura alguém que vá te levar pela mão. Porque aí a pessoa vai não só te dar o beabá, como eu faço no templo, mas também vai lapidar você. Sabe, ó... Não, você tá entendendo isso aqui? Porque o todo é mente universal quer dizer que Deus existe. Não quer dizer não, cara. Tá falando que a sua percepção do todo tem a ver com sua mente. Não tem a ver Deus aqui na parada. Então, vai te ajudar a entender o que tá rolando, tá? Então, por isso eu tenho uma prática de não indicar livros. Bacana. Tenho medo. Considerações finais? Considerações finais. Cara, antes de mais nada, só para finalizar uma coisa muito importante. Eu sei que muitos de vocês não entendem muito bem essas coisas que eu falo, e tá tudo certo, ninguém é obrigado. Mas uma coisa que eu acho que é importante vocês entenderem, que vai, se vocês levarem para a vida, vai até melhorar a vida de vocês, tá? Para todo ponto do conhecimento humano, existem os especialistas e existem o senso comum. Especialista é quem se dedica àquele conhecimento, a quem produz conhecimento sobre aquilo, a quem está de fato envolvido. O senso comum é quem pega as coisas que sobram daqui e tiram conclusões absurdas.
Só que o senso comum é muito mais numeroso. Se você quiser pegar um exemplo simples, temos muito menos mestrandos do que primário, né? Quem está entrando no Fundamental 1. Então, toma cuidado, não só com o que você vai consumir, mas com o que você vai falar também, porque muitas vezes você é um cara do senso comum, tirando conclusões como se fosse um especialista. Então, tomem cuidado, tá? Com o que você vai consumir e também como você vai se portar. Tenha a humildade, às vezes, de entender que você não está lá, né? Eu passo por muito de pessoas que não são magos na internet, falando para o mago, que sou eu, o que eu tenho que fazer para ser mago. Entende? E a gente tem isso em todas as áreas. Sim. Hoje em dia tá famoso na nutrição. Então, só tomem cuidado, se coloquem na humildade, né? Às vezes é bom você dar uma para e falar, como diria, eu não lembro de quem que é essa frase, mas ele falava, é melhor as pessoas acharem que você é burro do que você abrir a boca e elas terem certeza. É verdade. Acho que é isso. Fica a dica, galera. Mais uma vez, Nino, obrigado pela sua presença. Valeu. Tamo As portas junto. estão abertas aí para quando você quiser voltar. E com certeza assunto teremos. É só chamar, cara. Eu tô me passando na Infinitamente. internet, mas eu abro exceções. Maravilha. Pessoal, agradeço a presença de vocês mais uma vez. O nosso Coluna Invisível de hoje fica por aqui. Até a próxima. Valeu!